Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite a todos. Primeiro dizer da imensa alegria de estar aqui nesta noite, falando com vocês, matando a saudade de muitos, e principalmente nesse mês de setembro, onde nós dedicamos algumas das nossas palestras à questão do Setembro Amarelo, né, principalmente da valorização da vida. E é disso que nós vamos conversar um pouco na noite de hoje. Para iniciar a nosso estudo, nossa reunião, a gente vai ler uma página. Hoje escolhemos aqui desse livro, Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Abrimos aqui aleatoriamente a lição número 38, que diz assim: um dos nossos maiores problemas espirituais é a falta de fé em nós e em Deus. Se duvidarmos de nós, a insegurança nos dominará e ninguém acreditará em nossas capacidades. A insegurança é como um cupim que vai aos poucos nos devorando, silenciosamente por dentro, e na hora em que temos de demonstrar nossas capacidades e talentos, acabamos falhando, porque nunca tivemos a verdadeira fé em nós. Temos que acreditar em nós mesmos, porque, se não fizermos isso, ninguém o fará por nós. Bom, então, nesse momento, eu convido a todos para que possamos tranquilizar as nossas mentes, os nossos corações, nos acalmar, talvez, da correria que tenha sido o nosso dia, procurar nos desligar do barulho de fora, sentir a nossa respiração e nos concentrar nesse momento em Deus, nosso Pai, em Jesus, o nosso amigo de todas as horas, e aos amigos espirituais que nos acompanham através de nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigado pela família, pelo trabalho, enfim, por tudo aquilo, Senhor, que recebemos pelo acréscimo de Tua misericórdia. Que o Senhor abençoe esse momento desta reunião. Que nos minutos que passaremos aqui juntos, possamos trocar boas orações, boas reflexões e, acima de tudo, que ao encerrarmos essa transmissão, possamos sair daqui mais fortalecidos, com mais fé e na certeza de dias melhores. Obrigado, Senhor, por tudo e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, dá só uma olhadinha aqui no chat, né? Dá uma boa noite pro pessoal, eu gosto sempre de interagir. Dá uma boa noite aí para Aninha Botelho, Sidnês, Tânia Jabu, Olinda, pessoal que está aí conosco. Quem quiser pode se manifestar e participar também, tá? A gente vai fazendo aí essa conexão. Eu sempre gosto de fazer isso e principalmente valorizar as pessoas que estão nos acompanhando numa sexta-noite ainda, né? A Lilian também está aí, boa noite. Iveson, quanto tempo? Grande abraço. Nívia, boa noite, um beijo aí também, tá? Bom, vamos lá. Depois a gente vai interagindo um pouquinho mais aqui. Nós temos o nosso tema hoje, encerrando, né? E literalmente encerrando o mês de setembro. Setembro já está indo embora e outubro está vindo aí. E daqui a pouco a gente está chegando no final do ano. Com a palestra, né? Com um estudo, um bate-papo. Pretendo falar pouco hoje, né? Se é uma coisa que a pandemia fez, eu sempre falo isso, diminuir o tempo das palestras, a gente tem falado menos, porque sempre dá um gostinho de quero mais, né? Porque quando fala muito, cansa, enfim. Viver é a melhor opção. Na verdade, o meu grande desafio aqui hoje é evitar de falar de morte, de desencarne, e sim falar da vida, da valorização da vida, a vida que é o nosso bem mais precioso, a oportunidade da reencarnação que tivemos. E às vezes, quando a gente fala de vida e quando a gente busca todas essas questões, ficamos a pensar
Por que Deus, que é toda bondade, que é toda justiça, ainda permite que a dor ainda venha nos visitar? E em muitos momentos nos perguntamos o porquê da dor. Qual o propósito da dor na nossa vida? Por que será que viver ainda é tão dolorido? Por que será que viver ainda é tão difícil? A gente olha para o mundo hoje, para as dificuldades, para as situações, para as desigualdades que nós vivemos. E aí surge essa grande pergunta, né? Qual o propósito da dor? Mas se nós que estudamos a doutrina espírita e sabemos que a dor acaba sendo como um mecanismo na nossa vida. Então Deus, se a dor não tivesse propósito nenhum, Deus com certeza já teria abolido a dor. Se a gente ainda necessita da dor no nosso dia a dia, seja ela física, mas principalmente nós estamos falando aqui nessa noite de hoje de uma dor que é espiritual e que não é física, porque a física em muitos momentos é fácil. A gente toma um remédio, a gente, enfim, faz algumas coisas que fica mais fácil a gente evitar essa dor. Mas e a dor moral? A dor espiritual, aquilo que nos incomoda, que nos atormenta? Então, ela tem um valor. Até porque a dor, ela tem um instrumento pedagógico e de purificação. Por que isso? Porque nós ainda, infelizmente, necessitamos desse instrumento, que é a dor. Veja bem, e uma coisa que eu queria abrir um parênteses aqui bem importante. Não estou aqui querendo dizer, e a doutrina espírita e os espíritos jamais dizem isso, que a nossa vida precisa ser sempre de dor e de sofrimento. Pelo contrário, nós fomos criados com destino à perfeição e com o objetivo de crescer e de evoluir e de ser feliz. Mas a dor, ainda por sermos imperfeitos, por estarmos buscando a nossa evolução e principalmente por ainda estarmos num planeta, num mundo de provas e expiações, faz ainda presente no nosso dia a dia. Mas a dor, ela pode ser minimizada, evitada, de acordo com o nosso próprio comportamento, com as nossas próprias ações. E aí, quando a gente diz que a dor é um mecanismo pedagógico, é exatamente isso. Porque, em muitos casos, é necessário passarmos pela experiência da dor, pela experiência da dificuldade, para valorizarmos o outro lado, para aprendermos e, principalmente, para crescermos. Vou lembrar do Livro dos Espíritos aqui, na parte das leis morais, quando ele vai falar da lei de Deus, a lei divina, a lei natural, e ele vai dizer, num dado momento, que as leis de Deus estão aonde? Na nossa consciência. E mais à frente, Kardec vai perguntar aos espíritos, dizendo assim, mas se a lei, né, Kardec ele era pedagogo também e por isso sempre questionador, esse lado filosófico e questionador da doutrina espírita. Então Kardec vai perguntar mais à frente nessas questões dizendo o seguinte, ora, se as leis estão na minha consciência, por que vez ou outra eu preciso de que pessoas, missionários, tenham vindo à Terra para me lembrar? Por que Jesus veio aqui? Né? E aí os espíritos vão responder para a gente lá, dizendo o seguinte, que frequentemente nós a desprezamos ou esquecemos das leis de Deus. E por isso, e toda vez que a gente se afasta dessas leis de Deus, mais difícil se torna o nosso crescimento e a nossa evolução. Mas então eu estou falando de dor, eu estou falando aqui de Deus. E uma coisa que, independente da religião, porque podem ter pessoas até de outras denominações religiosas aqui, uma coisa muito importante que a gente jamais pode esquecer é que não dá para viver nesse mundo sem Deus. A importância da ligação com Deus é fundamental. E eu lembro, sempre quando eu falo disso, eu tive a oportunidade de uma vez assistir a palestra daquele Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro, né? E numa palestra que ele fez para os jovens, ele dizia exatamente isso. Ele diz assim, ó, não dá para viver nesse mundo sem Deus. E me chamou a atenção porque é um homem de ciência, né? Falando sobre isso e falando para os jovens. E principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, com tantos conflitos, com tantas guerras, né? Ainda, infelizmente, em algumas partes do mundo, pessoas guerreando, inclusive em nome de Deus, né? Nós precisamos de Deus, nós precisamos nos fortalecer.
A psicosfera do planeta anda muito densa, muito pesada, e nós precisamos desse fortalecimento. Então, por mais que independente daquilo que você acredite, mas acreditar nesse ser supremo, né, na inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nos fortalece, nos faz perceber, principalmente, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados. E, de certa forma, é um combate ao materialismo, né? Aquilo que a gente sabe, embora é o grande conflito, talvez, que o homem, principalmente nós que somos estudantes dessa doutrina, da doutrina espírita, é essa questão do materialismo. Por quê? Porque o tempo todo, né, com certeza alguns palestrantes, né, vocês já assistiram algumas palestras, as pessoas dizendo assim, não, a verdadeira vida, né, o expositor fala, é a vida espiritual, ainda aponta para cima, né? E é verdade, a gente sabe disso. Mas aí onde surge o grande conflito e o grande desafio para equacionar toda essa questão é que nós estamos no mundo material. Nós necessitamos do dinheiro, né? Seria uma hipocrisia a gente dizer, não, né? Vai viver de luz, meu amigo. Você não vai viver de luz. Você precisa comer, você precisa vestir, você precisa pagar suas contas, você precisa viver, você precisa ter direito ao lazer, a passear, a viajar, enfim. E para tudo isso, querendo ou não, você precisa de dinheiro. Ou seja, precisa da questão material. Agora, o grande desafio é manter o equilíbrio entre esse espiritual e o material, e não se escravizar das questões materiais, porque no momento que nós nos escravizamos destas questões, é aí que, de certa forma, às vezes vêm os conflitos, vêm aqueles pensamentos que não são muito bons, e aí faz com que, às vezes, a gente duvide de Deus, a gente duvide que nós temos um amparo muito grande da espiritualidade, que a gente não está só, né, porque a gente foca muito nas questões materiais. E, principalmente, vira uma questão de o que é importante na nossa vida. O que realmente vale a pena, né? O que faz o nosso coração pulsar? Será que é somente as coisas materiais? É lógico que o conforto, o lazer e todas as questões são boas, sim, mas será que só isso é o importante? Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás com pacientes terminais, né, no chamado quase morte. E na entrevista que os médicos da área psicológica principalmente faziam com esses pacientes, cerca de 90 a 95% desses pacientes, quando relatavam, quando perguntaram para ele, se você pudesse voltar atrás, ou se você se arrepende de alguma coisa que você não fez, ou deixou de fazer, a maioria deles sempre dizia algo voltado ao lado do sentimento, ao lado que não é material. Percebem? Ou seja, ninguém estava preocupado se investiu mais na bolsa ou não investiu, se aplicou mais o dinheiro ou não aplicou, se comprou aquele imóvel, se valorizou naquele carro, enfim. Mas boa parte desses pacientes, quando foram perguntados, dizia assim, eu queria ter passado mais tempo com os meus filhos, eu queria ter valorizado talvez mais as pessoas que cruzaram ou que passaram o meu caminho, eu queria ter dito mais para os meus pais, para os meus avós, enfim, para aqueles que conviveram comigo, para os meus amigos, o quanto eles eram importantes, o quanto eu os amo, e principalmente ter vivido mais esses momentos. Então, meus amigos, uma das mensagens que eu gostaria de deixar aqui nessa noite é que a gente possa aproveitar os momentos da vida. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo isso com uma forma irresponsável de dizer, quando a gente diz assim, vamos aproveitar a vida, não. Mas valorize os pequenos momentos, valorize suas pequenas conquistas que você vai desenvolvendo ao longo da tua existência, da tua trajetória, mas principalmente, não deixe de dizer para as pessoas que você convive o quanto elas são importantes, o quanto elas são significativas na sua vida, o quanto talvez um sorriso, um abraço, um aperto de mão, coisas simples fazem a diferença para nós. Vamos externalizar os nossos sentimentos, porque se é a única certeza que nós temos é que a vida passa rápido, passa depressa. É óbvio que nós teremos outras oportunidades através da reencarnação, mas para que desperdiçar o tempo se a gente pode fazer aqui e agora? Então vamos valorizar, porque a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai partir daqui. Todos nós já viemos, já ingressamos nessa viagem
com um passaporte carimbado para o mundo espiritual. Agora, quando vai ser, a gente não sabe, né? A espiritualidade deixa uma grande interrogação para que a gente não se preocupe com isso. O importante, como diz a música, né, que a gente pudesse amar como não houvesse amanhã. Então, que a gente possa, sobretudo, fazer a nossa parte. E aí, já que estamos falando do Setembro Amarelo, eu trago aqui uma reflexão sobre a questão do girassol, que a gente possa ser como um girassol. Devido aos direitos de imagem e de autorização, na verdade, de direitos das músicas, essa música eu não consigo colocar aqui, né? A gente vai colocar uma outra para finalizar hoje o estudo, mas eu deixo de sugestão para que depois vocês possam ir lá na internet, Girassol, né? Essa música é belíssima, até o Whindersson Nunes faz uma participação nessa canção, né? E eu destaquei aqui 4 itens dessa música, né? Porque ele começa dizendo assim: se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos, em frente à TV. Então, a vida não é fácil como a gente quer. A vida é feita de muitos desafios, mas nós estamos aqui para vencer esses desafios. Eu faço um convite para você nesta noite, para imaginar tudo aquilo que você passou até agora. Hoje é 30 de setembro de 2022. Desde o dia que você nasceu, que você abriu os olhos na face da terra, deu o teu primeiro choro, enfim, desde esse dia até hoje, seja se você viveu poucos anos ou muitos anos nesse planeta, eu te convido a pensar em quantos desafios você já venceu, quantas coisas você já passou e que, quando você estava passando, parecia que ia ser intransponível, insuperável, mas que hoje você está aqui e está de pé. Então, os desafios passam, mas é importante, como disse a página que foi aberta aleatoriamente, que a gente não perca a nossa fé. Que a gente tenha certeza que em todos os momentos, e nos piores momentos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Então, lembrar da oração, que é um excelente mecanismo e que às vezes a gente esquece dela, né? E não só para pedir, mas também para agradecer. Tantas coisas boas que nós recebemos na vida. Agradecer pelas, como diz o Emmanuel, né? Deus envia na nossa vida pessoas, circunstâncias para nos ajudar. Então, quantas pessoas será que Deus já enviou na tua vida? Quantas circunstâncias e fatos aconteceram onde Deus marca a sua presença de forma discreta na sua vida? Então, que a gente possa pensar e refletir sobre isso. E nos momentos onde o desespero vier a bater, onde a gente possa duvidar, a gente não esqueça de que o quanto é importante a gente ter essa ligação com Deus, como eu já falei aqui. E aí a música do Girassol segue dizendo assim: eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei, talvez é o que o universo espera de nós. Então veja bem, ele vai falando da contemplação, né? Às vezes, então, quem assiste minhas palestras sabe disso. Eu falo muito sobre a questão da natureza, de valorizar o nascer do sol, né? Ou o pôr do sol para quem gosta. Valorizar a natureza, porque a natureza é a manifestação divina na nossa vida, assim como nós somos manifestação divina. Então, valorizar essas questões, valorizar a natureza, valorizar, como ele diz aqui, o abraço apertado, sabe, os momentos, né? E olha o que ele diz, né? Dizer eu te amo a quem nunca pensei, talvez é o que o universo espera de nós. E aí vamos lembrar de Jesus, porque eu estou falando aqui no Centro Espírita Luz e Verdade, né? Lógico, para outras casas também, mas estamos falando para um público que é essencialmente espírita. Então, sempre que eu falo na doutrina espírita, eu nunca deixo de falar de Jesus, porque Jesus é o nosso mestre, é o guia, é o modelo, né? Aí abrindo aspas, aí pedindo licença, é o cara, né? Ele é o cara, porque é aquele que veio e fez a gente refletir. E hoje, em 2022, nós continuamos falando dele.
E a gente consegue transpor o que ele falou para os dias de hoje. Aí, às vezes, eu escuto dizendo, porque Jesus está ultrapassado. Aonde que ele está ultrapassado? Você pega essa letra aqui, olha só. Dizer eu te amo para que eu nunca pensei o que o universo espera de nós. Jesus resume os 10 mandamentos de Moisés da seguinte forma: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, olha só, quando Jesus fala para a gente amar, ele diz para amar o próximo, ele não especifica quem é. E o próximo é aquele que cruza o nosso caminho. É aquele onde a gente tem a oportunidade de ajudar. E Jesus vai mais além. Quando ele é questionado sobre isso, ele conta a parábola do bom samaritano, mostrando para nós que aquele que era mal visto pela sociedade na época, o samaritano, é aquele quem parou e ajudou. É aquele que não fingiu não ver, é aquele que não virou as costas, mas que pôde ajudar. Então, é isso que Jesus espera de nós. É isso que Deus imagina, né? Eu estou falando imaginar de uma forma, trazendo para a forma humana, né? Mas é isso que Deus espera de nós. Às vezes, eu vejo as pessoas dizendo, não, porque eu preciso fazer isso, assim, grandes obras, né? As pessoas querem, às vezes, fundar uma instituição. Tem tanta gente no mundo precisando. Dá uma volta no teu bairro. Tem gente, talvez, na tua esquina, precisando, talvez, de repente, de uma ajuda, de um cobertor, de um prato de comida. Tantas instituições já existem, né? Vamos fortalecer as nossas instituições, onde eu aproveito para fazer divulgação do A Minha Casa, do Lar de Otávio, de instituições que são aqui de Campo Grande e que necessitam da nossa ajuda. E tantas outras obras que as várias instituições aqui da região realizam. Então, sim, se a gente quer ajudar muito, se enganja numa obra dessa, vai ajudar, vai fazer, vai ver o que você pode contribuir. Até porque no momento que a gente se coloca receptivo para ajudar, a gente com certeza recebe muito mais. E aí, na música ele ainda diz assim: eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente, como era Jesus. Então ele cita exatamente Jesus nessa canção, né? E veja bem, eu quero ser melhor do que eu nunca fui. É a proposta da doutrina espírita para nós, né? Uma pena não poder botar essa música aqui, mas convido a vocês. Eu já vi que tem gente se manifestando aí, mas assim, depois ouve ela em casa, com calma, né? Porque vale muito a pena, né? Então, a proposta da doutrina espírita é essa, que a gente possa ser hoje melhor do que a gente foi ontem, e amanhã um pouco mais, e assim a gente vai evoluindo. É óbvio que isso demanda tempo, é óbvio que não é fácil. Tem dia que a evolução é uma coisa interessante, né? Porque a gente, principalmente que a gente está aqui na doutrina espírita, aí a gente está estudando, está fazendo os estudos, e aí chega uma época assim que a gente acha que tá ótimo, né? Fala assim, olha, já evoluí bastante. Estou conseguindo acertar, não estou me irritando. Aí vem uma situação lá na frente, a gente escorrega. A gente escorrega e escorrega bonito. E aí a gente pensa assim, opa, não estou tão evoluído quanto eu imaginava que estava. Né? Mas isso é bom, porque coloca a gente de pé no chão. Ou seja, ainda tenho muito a percorrer. Mas eu sempre gosto de fazer um discurso, de olhar para trás. Olha para trás. Literalmente, olha lá para trás. Olha para trás e vê quanto você já percorreu. Porque às vezes eu vejo alguns outros colegas dizendo assim, porque isso, porque aquilo, e parece um pouco desanimador o discurso, sabe? De que a gente é imperfeito. Isso, na verdade, tudo isso a gente já sabe, né? Ou seja, mas o que a gente pode fazer para crescer, para evoluir, né? E principalmente valorizar as nossas conquistas. Eu bato muito nessa tecla porque nós já conquistamos. Será que você vamos dizer assim, a mesma pessoa de alguns anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás? Não é. Eu faço estou deixando vários convites aqui para vocês nessa noite. Mais um convite para depois você pensar um pouco. Como que eu era? Nós estamos em 2022. Volta 10 anos. 2012. Como é que você era em 2012? Será que você pensava da mesma forma? Até as nossas preferências vão mudando. As amizades às vezes mudam. Por quê? Porque algumas coisas que te preenchiam naquela época não te preenchem hoje.
sabe? Então, percebam como as coisas mudam. E eu queria encerrar essa parte da música aqui, onde ele diz assim: e eu convido, e eu desejo para todos nós que nós possamos ser girassol, né? Porque ele, nesse trecho ele vai dizer: eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado para quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas para o escuro e de frente para a luz. O girassol procura a luz o tempo todo. E, principalmente, na simbologia do girassol, que nós possamos ser luz na vida das pessoas. E às vezes eu falo isso e algumas pessoas dizem assim: ah, mas quem sou eu para ser luz na vida de alguém? Ora, eu te convido para lembrar a tua herança, a tua filiação. Você é filho de Deus, assim como eu e como todos nós que estamos aqui. Então, olha que herança que você tem. Tua herança é divina, né? Ou seja, uma herança divina. Então, que herança a gente tem? Como é que a gente não vai valorizar isso, né? Então, nós podemos sim estar de costas para o escuro e de frente para a luz, irradiando luz no caminho, irradiando luz para as pessoas que cruzam o nosso caminho. Que, ao nos despedirmos desse planeta, a gente possa deixar uma marca positiva. As pessoas possam lembrar de cada um de nós como alguém que lutou e que vibrou para levar o bem, para levar essa luz e esse amor. Não no sentido de querermos glórias, queremos os títulos, porque a gente sabe que nada disso é importante, mas que a gente tenha deixado uma marca positiva na vida das pessoas. E nessa caminhada e nessa trajetória, um sentimento que é muito importante, que se faz necessário, é o perdão. A gente necessita trabalhar o perdão diariamente, porque Jesus nos perdoou e perdoa, de certa forma, por tudo aquilo que a gente faz, às vezes de equivocado. E por que que nós não vamos perdoar aqueles que estão no nosso caminho? Então, e esse é um assunto delicado, né? O perdão é sempre um tema muito delicado de falar. Mas hoje eu estou falando de vida e a minha fala aqui do perdão, ela está voltada muito para principalmente perceber que independente se um dia a gente pensou em abandonar o barco, em não estar mais por aqui antes do tempo previsto, que a gente tenha a certeza de que Deus nos perdoa. Deus nos ama do jeito que a gente é. Um dos ensinamentos do Cristo é que a gente não deve julgar o nosso próximo. Então, se talvez você que esteja me assistindo aqui agora tenha pensado algum dia em abandonar esse barco antes do tempo, ou você teve algum familiar, enfim, alguém próximo, não julgue essas pessoas. Não se condene, não se julgue. Sabe por quê? Porque Jesus, quando estava na cruz, diz assim: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, mostrando para nós, a gente faz muito, a gente fala muito do orgulho, do egoísmo, que sim, são duas chagas da humanidade, que a gente sabe que a gente vai demorar tempo para lidar com essas questões. Mas o julgamento é algo que a gente faz muito imperceptível. A gente julga o cabelo do outro, a roupa do outro, enfim. Você viu como é que fulano estava, isso e aquilo? Até julgar as atitudes da pessoa. E o importante é a gente ser feliz. Então, não vamos nos preocupar com isso. E aí, quando a gente fala de perdão, eu vou lembrar aqui de Judas. Judas, que é tão criticado e tão mal interpretado na história, né? Para nós que somos espíritos, a gente deve ter uma outra visão de Judas. Porque, na verdade, Judas, inclusive, né, para quem já teve a oportunidade de estudar, ele foi um dos seguidores, né, um dos apóstolos de Jesus, que mais amou o Cristo. E talvez quando eu fale isso, choque o seu ouvido. Mas sim, ele amava muito. Só que a ideia que Judas tinha é que esse reino de Deus que Jesus tanto falava, ele deveria ser implantado de forma material. Judas não teve naquele momento a compreensão espiritual. Então, quando ele arquiteta toda aquela situação, ele queria que Jesus estivesse no trono, né, que ele estivesse naquele poder. E acabou dando tudo errado.
E aí Judas entra em profunda tristeza e se mata, se suicida, né? E naquele momento, quando Humberto de Campos narra essa cena, que é belíssima, ele fala sobre esse momento da crucificação. E no momento que Jesus está ali sendo crucificado, Judas estava se suicidando. E aí narra Humberto de Campos que alguns anjos estavam naquele momento, melodias eram entoadas, o corpo de Jesus estava como se estivesse deitado ali, e um anjo se aproxima do Cristo, e Cristo balbucia algumas palavras para ele. Era o anjo da caridade. E Jesus pedia que ele pudesse socorrer Judas, que ele tinha acabado de se suicidar. Então, naquele momento, Judas já estava perdoado por Cristo. E passado mais de 22 anos, né? Nós até hoje ainda malhamos o Judas. Nós até hoje ainda condenamos o Judas. E eu costumo brincar quando eu falava isso nas palestras presenciais, né? De que se possivelmente Judas adentrasse as nossas casas espíritas e a gente visse a figura dele, possivelmente nós nos entreolharíamos e começaríamos a murmurar, uns com os outros, dizendo: nossa, como é que ele é cara de pau de vir aqui? Como é que ele entra aqui num templo? Porque a gente não compreendeu ainda que esse perdão se faz necessário. Então, tenhamos a certeza de que Deus nos perdoa, né? Sempre, sempre. Isso não quer dizer que a gente deve ficar o tempo todo, vamos dizer assim, errando, né? A gente busca acertar sempre, mas que o perdão se faz necessário em todos os momentos da nossa vida, né? E aí, já que eu falei de Judas, eu lembro de um trechinho do poema Retrato de Mãe, de Maria Dolores, porque Judas ele é recebido depois no mundo espiritual por Maria, a mãe do Cristo. E quando ele chega lá no mundo espiritual, e tem um trecho, né, depois desse poema, e ela diz assim para ele: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas, vem apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Então, essa mensagem de Maria para Judas serve para todos nós. Independente da dificuldade que nós estejamos passando, seja ela qual for, aquilo que te inquieta nessa noite, nesse momento da sua vida, que você tenha certeza de que você não está sozinho, como diz ali, que o tempo todo você está acompanhado, né? Está recebendo boas vibrações, recebendo as melhores emanações e principalmente a nossa ligação. Porque André Luiz vai dizer para nós que os nossos pensamentos revelam as nossas companhias espirituais. Ou seja, o que eu ando pensando? O que eu ando plasmando na minha vida, sabe? E a gente que é espírita, então, estuda isso o tempo todo. Só que às vezes a gente esquece disso, né? A gente fala que pensamento é força, pensamento é vida, aí a gente passa por uma situação e começa a pensar negativo, pensar que vai dar errado, pensar que não vai dar certo. Ora, o que você está atraindo para a sua vida? É isso que você quer? Né? Então, assim, é um esforço também para nós no dia a dia, né? Vou voltar aqui para o chat para a gente interagir um pouquinho antes da gente passar para a música. O pessoal já vai preparando a música aí para a gente fazer o final. Dando uma boa noite também para Arione, Marlene Evangelista, Simone Campos, Cláudia Leite, Vera Duarte, a Vilma. O pessoal falou da música aqui, né, também, que gostou do trecho lá, né? Simone Campos, boa noite. Li Fernandes, meu amigo Renato, um abraço, Renato. Muito bom, né? A gente está aqui conversando e agradeço, de fato, a atenção de vocês numa sexta-feira à noite. Então, meus amigos, a gente já está começando a caminhar para o final. Como eu falei para vocês, é rápida a reflexão, mas eu queria principalmente, antes de botar a música, e depois da música a gente faz a prece, e no final eu me despeço de vocês, mas estou aqui eu
com a fitinha, né, do Setembro Amarelo. Essa semana a gente fez, inclusive, no nosso trabalho também, uma atividade em relação a isso. E cada vez mais, eu mudei toda a minha fala para essa noite de hoje aqui, inspirada muito no que eu vi com jovens no dia de ontem, principalmente, na instituição que eu trabalho, mas que a gente possa perceber a importância de estarmos presentes na vida do outro. Então, você que tem um amigo, uma amiga, o seu próprio familiar que está dentro da sua casa, né? Não deixe de perguntar por ele como é que ele está, se ele está bem, né? Se está precisando conversar, porque a gente precisa se fazer presente, né? É uma das dinâmicas que eu até guardei aqui, trazer no dia de hoje, que os jovens fizeram ontem, foram bilhetinhos assim, e eles botaram numa caixa e cada um tirou esse bilhete, né? Para conversar com o outro, para mostrar para o outro, né? E aí eu tirei esse aqui, ó. Não sei se dá para ver. Transforme seus sonhos em metas, né? Recebi de uma jovem ontem na atividade que a gente estava fazendo lá. E assim, foi lindo de ver o envolvimento dos jovens, sabe? Nesse momento. E principalmente lá a gente falou pouco exatamente de, vamos dizer assim, da morte, né? Principalmente que eu não estava numa instituição que é espírita, então a gente não vai falar de desencarne, mas lá se falar de morte. Mas falou muito de vida, e eu queria deixar esse recado. Queria lembrar também, sempre quando eu falo sobre valorização da vida, do CVV, tá? Se eu não me engano é 188. Se eu tiver errado, alguém me corrige no chat aqui, mas eu acho que é 188 sim. Da importância, né, do CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, tá? É um número gratuito que você pode acessar. Ah, já botaram aqui para mim, obrigado. Isso mesmo, 188, ou o site, né, cvv.org.br. Tá aí na tela também aparecendo para vocês. Então, para quem talvez tenha até vergonha de falar ao telefone, tem até o chat, né, que principalmente para a garotada, para o pessoal mais novo, né? Então, é um canal que existe para atender aquelas pessoas que estão em desespero. Então, se você não, de repente, eu não tenho habilidade, eu não posso ajudar, né? Mas você pode indicar o CVV, por exemplo. Você pode ser um voluntário do CVV também, ajudar de alguma forma. Entre lá no site, busque informações. Eu sempre gosto de divulgar o CVV quando eu falo em palestras de valorização da vida, porque é um trabalho belíssimo que é feito e que talvez seja pouco divulgado, muita gente não conhece. Ontem mesmo na ação que eu fiz, algumas pessoas não conheciam, eu falei um pouco do CVV. Então, assim, vamos valorizar esse trabalho. São pessoas que anônimas e que fazem um trabalho belíssimo de forma voluntária. Lembrando da música do Girassol, é isso que Jesus espera de nós, né? Então, é isso que ele espera de cada um de nós. E principalmente que a gente possa ouvir com atenção. Às vezes, a gente acha que a gente tem que dar a solução do problema para as pessoas. Mas em muitos casos, o que as pessoas querem é apenas serem ouvidas. Que talvez dentro de casa ela não tem isso, nas pessoas mais próximas ela não tem. E de repente viu em você alguém que pode ouvir com atenção. E é o convite que eu deixo aqui nessa noite para todos nós, que nós possamos ouvir as pessoas com atenção. E quando eu digo com atenção, é de verdade, não é mexendo aqui, ó, no celular, né? Porque às vezes a pessoa fala, fulano, eu queria falar um negócio contigo. Imagina, a pessoa está trazendo um problemão para conversar com você. E aí você fica, não, pode falar, né? É horrível isso, né? A gente não dá atenção para a pessoa. Então, que a gente esteja de forma integral quando a gente vai conversar com o outro, para ajudar o nosso próximo. Então, eu vou pedir o pessoal para colocar a música. A música é Nova Luz, do GAN, tá? Que é um convite, e principalmente que essa música ela é baseada num poema, tá? Que fica de reflexão para nós. E logo em seguida a gente faz a prece e eu dou boa noite para vocês. Não percas a tua fé.
de sangue os teus pés. Segue sempre em frente, erguendo-te feito sol. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada um de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te, brilha alvorada além da noite. Ergue tuas asas rumo ao céu azul. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. Embalados por essa canção que nos toca a alma e o coração, essa nova luz que é Jesus, que é Deus, a nos clarear o caminho na certeza de dias melhores. Como diz a canção, tudo passa, tudo se renova na face da terra, mas só o que vem dos céus permanecerá em nossa vida. Meus amigos, neste momento,
convido a todos a emanarem as melhores vibrações. A todos aqueles que em qualquer parte do mundo estejam sofrendo e chorando. Para aqueles que estão pensando em desistir. Que as vibrações dessa oração, unidos em cada pensamento, cada um onde estiver agora, possamos dedicar o melhor de nós para essas pessoas. Para aqueles que sofrem e choram. Para aqueles que perderam a confiança em Ti e não têm a certeza de um amanhã. Que a Tua mensagem, Senhor, que é de esperança, que é de paz, que é principalmente de alegria e felicidade, possa preencher o coração de todas as pessoas, na certeza de que o Senhor está conosco e que nós não estamos desamparados em momento nenhum. Obrigado, Senhor, pela assistência espiritual. Obrigado por tudo aquilo que recebemos e que possamos nos colocar à disposição para servir, para fazer o bem e para ser melhor amanhã do que fomos hoje. Abençoe a toda a humanidade. Abençoe a todos aqueles que estão em desespero. E que o Senhor renove a nossa fé em todos os instantes da vida, na certeza de que dias melhores estarão por vir. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, não só hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, só temos a agradecer mais uma vez. Agradeço a todos vocês pela companhia nessa noite de sexta-feira, desejando um beijo no coração de cada um e sempre com a esperança renovada e com a certeza de dias melhores. Uma boa noite a todos.